Alô. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Malaquias. Nosso até então meio desconhecido profeta, mas agora estamos ficando íntimos já, né? Profeta. Eu já conheço Malaquias, vocês não sei. É isso aí, Malaquias. Tu não podia imaginar que o Malaquias fosse um cara tão gente boa, né, Malaquias? Né? Então, que bom. Nós estamos, então, dentro desse bloco que começou no verso 13 até o verso 18. Nós fizemos a leitura completa semana passada desses versículos, mas tratamos apenas dos 3 primeiros. E hoje vamos dar sequência, fazendo mais uma vez a leitura completa, mas trabalhando apenas os 3 últimos. Tá bom? Vamos fazer a leitura, então, dos versos 13 até o 18. Vamos orar e vamos ver o que temos da parte do Senhor para nós hoje, nesses versículos 16, 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus, verso 13, Malaquias 3. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial, na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão de um filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Oremos. Pai querido, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos para te honrar com este culto, Deus. Peço que o Senhor nos leve a compreender, ó Pai, o que a Tua palavra nos diz, através do profeta Malaquias, que possamos aplicar corretamente, ó Deus, os princípios aqui à nossa vida cristã, que sejamos homens e mulheres melhores para o Senhor, ó Deus, cada vez mais conformados à Tua vontade. Assim eu te peço, ó Pai, já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Vai ficar muito ruim se desligar esse ventilador e ligar aquele? Pode dar uma troca para a gente aí, Malaquias, por favor. Esse aqui para mim é complicado, a não ser que a gente levante ele. Hein, Sidão? A gente botar as cadeiras domingos, a gente levantar ele, botar mais ou menos na reta mesmo, aí ele não vem aqui, ó. Aí me atrapalha mesmo. É uma questão apenas de ajuste. Obrigado. Então, semana passada nós falamos sobre esses versos 13 a 15 e tratamos sobre o perfil de pessoas que nós devemos evitar. O que me impressiona um pouco é que essas pessoas aqui que Malaquias está falando são pessoas que estavam no cotidiano da vida religiosa judaica daqueles dias. Então, tecnicamente, eles estavam ali no templo, ou pelo menos nos arredores do templo. Então, para quem olha de fora, aqueles que estão ali no templo e no redor imediato do templo, para quem está de fora, acho que todos são da igreja. Não é? E Malaquias faz essa distinção de pessoas que aparentemente estão dentro da igreja, mas fica claro que esse perfil de pessoas aqui, que vimos semana passada nos versos 13 ao 15, é um perfil que nós não devemos
nos alinhar ou nos ajustar a esse tipo de pessoas. Por quê? Eles são arrogantes. Eles não temem ao Senhor. Eles desdenham de Deus, desdenham do amor de Deus, da soberania de Deus, da justiça de Deus. Na verdade, eles chegam a afirmar que o arrogante, o presunçoso, esse é que é o feliz. E desafiam a Deus dizendo, olha, eles fazem o que querem e Deus não os impede. Uma postura arrogante, uma postura ofensiva, porque julgavam que os que não temiam a Deus, eles tinham como descrentes ou não tementes a Deus. Na verdade, eles não passam de pessoas estão nessa mesma condição, de falta de temor a Deus, mas julgavam que os ímpios, então, os não tementes a Deus, iam bem, estavam prosperando, estavam felizes. Já eles estavam sofrendo, estavam indo à igreja, fazendo tudo o que tinham que fazer, por isso que foi a temática de semana passada, né? Servir a Deus por quê? Lembram disso? Mas há aqui um outro perfil, agora dos versos, de pessoas que estavam ali também, uma minoria, estavam naquele mesmo ambiente. Mas é um outro perfil, um perfil de pessoas que amam a Deus, temem o Senhor, reconhecem a autoridade, o amor, a justiça, a santidade de Deus. E esses são aqueles que permaneciam ou permaneceram fiéis num contexto muito difícil, como já disse, uma minoria. Mas esses aí, eles ouvem a Deus, ouvem o que Deus fala através do seu profeta. E o fato é que Deus, o profeta Malaquias, começa a deixar claro, os fomos fazer uma proposição para esse ponto dos versos, essa segunda divisão dos versos do texto, né, dos versos 16 até o 18, seria a ideia de que Deus está vendo e Deus está ouvindo tudo. Já falamos um pouco semana passada sobre isso, que eles falavam sobre Deus e de Deus como se Deus não ouvisse nada. E aqui, mais uma vez, nós podemos estar certos que Deus está ouvindo, está vendo tudo. Só que agora tem um detalhe especial nesses versos 16 até o 18, coisa que eles ignoravam na primeira parte, nem foi tocado esse assunto até então. Deus ouve, Deus vê e Deus retribuirá. Certamente, aqueles que temem ao Senhor em meio às dificuldades e receberão aquilo que é devido também àqueles que desprezam o Senhor. Mas Deus ouve e cuida, e está atento também àqueles que o amam, que o buscam, que perseveram em fazer, em praticar a sua vontade, exercitam-se na piedade, no temor ao Senhor. E Deus, sem dúvida alguma, esses que perseveram em meio às dificuldades e às tribulações, Deus está vendo esses também. E retribuirá a esses no tempo devido. O fato é que, como nós temos falado, vocês têm ouvido bastante, até nas mensagens de Romanos, e já disse alguma coisa aqui também em Malaquias, Deus sempre tem um remanescente fiel em meio a uma comunidade infiel, a um povo infiel. Deus sempre tem aqueles que permanecerão fiéis a Ele em meio a qualquer que seja a dificuldade. Observe aqui no verso 18 que aqueles que servem a Deus, eles são chamados de justos. Verso 18 diz, vamos voltar para o 16 daqui a pouco, mas só para a gente entender o contexto desses 3 versículos. Está falando sobre esses que verão ou aqueles infiéis e oportunistas e debochados, eles conhecerão a diferença, e os fiéis também verão a diferença entre o justo e o ímpio. Então, aqueles que servem a Deus são chamados de justos. O primeiro grupo, apesar de estarem no mesmo ambiente, aparentemente ou tecnicamente religioso, onde se adorava a Deus naquele lugar, eles são identificados, no finalzinho do verso 18, como aqueles que não servem a Deus,
são qualificados aqui como ímpios. Mas eles não estão do lado de fora dos muros do templo. Eles estão do lado de dentro dos muros do templo. São judeus. São, até então, nação de Israel, povo de Israel. Como já vimos lá em Romanos, que nem todos que se dizem de Israel são israelitas. Né? E aqui não é diferente. Os que servem no contexto de obedecê-lo, amá-lo, reconhecê-lo, têm temor ao Senhor, são chamados de justos. Os que não servem ao Senhor neste contexto são chamados de ímpios. E aqui é bastante importante a gente relembrar que essa justiça, essa posição de justos, ela não é alguma coisa que nós já aprendemos, mas eu vou relembrar, não é conquistada, não é uma coisa que nós temos naturalmente, mas muito pelo contrário. Essa justiça ela nos foi, a palavra bíblica é imputada, foi colocada em nós, é posicional. Nós fomos chamados por Deus uma vez salvos em Jesus Cristo. Deus nos deu a posição de justos, porque sabemos que somos pecadores. Mas nos foi imputada a posição de justificados, por isso, justos aos olhos daquele que me perdoou, que é Jesus Cristo. Não é? Depois, se quiser ler um pouco mais sobre isso, vai lá para Romanos 3, dos versos 21 a 26, que você vai relembrar. Mas servir a Deus é uma marca bastante distintiva. Isso identifica a pessoa justificada pela fé, então é essa pessoa que é chamada aqui de justa. Enquanto o contrário, não servir a Deus, no contexto de não a ideia de vir à igreja, gente. Não a ideia de saber que você faz oração, que você tem uma Bíblia na sua casa. Não é isso. Isso é uma coisa que a gente pode fazer mecanicamente. Isso é uma coisa que a gente pode fazer religiosamente, interesseiramente. Mas esse servir a Deus aqui é uma postura de adoração, de temor ao Senhor, reconhecendo quem Deus é e quem eu sou. Deus o Salvador e eu o pecador carente da salvação que Deus proporciona através de Jesus. Então, este relacionamento de servir, como falamos na mensagem do domingo, né, de oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é que está embutido nessa ideia de servir a Deus, reconhecê-lo na sua condição e também nos identificando como aquele que obedece, que se sujeita, que reconhece a sua autoridade. Então, enquanto o justo é aquele que está identificado com Cristo Jesus, aquele que não serve a Deus está identificado como ímpio. De uma forma bem prática. O ímpio pode, nesse contexto de não ser uma pessoa que serve a Deus, usando apenas os argumentos que o texto nos dá, como está sendo identificado o ímpio como uma pessoa que não serve a Deus, mas pode estar dentro dos muros do templo em Jerusalém, nos nossos muros aqui também. Essa pessoa, ela é, na prática, uma pessoa que vive unicamente para si. E o fato de orar, de carregar a Bíblia embaixo do braço, ou fazer coisas religiosamente aprovadas, ou reconhecidas, não nos livra dessa condição, porque se a pessoa vive unicamente para si, servir a Cristo, eu acabei de falar, que é oferecer a mim mesmo ao Senhor como uma oferta agradável a Deus, então eu estou na contramão daquilo que é o justo. O justo não vive para si. Ele se dá ao Senhor de maneira voluntária, consciente, deliberada. E essa pessoa que não serve a Deus, identificada aqui como ímpio, repito, dentro dos muros do templo, é a pessoa que está ali, mas ela está apenas pelos seus próprios interesses. Vive para si mesmo. E aqui mais uma observação importante que eu quero ressaltar. Não existe um subgrupo aqui. Não existe um grupo dos meio justos ou meio ímpios. Ou o camarada está na posição de justo ou está na posição de ímpio. Ou ele serve a Deus oferecendo a sua vida em gratidão como uma oferta viva diante de Deus, ou ele está num contexto de
religiosidade servindo apenas seus próprios interesses, ver o que ele pode tirar de bom do fato dele ter ido à igreja, sem temor ao Senhor. Percebe a seriedade disso? Como nós temos uma facilidade terminal de encontrarmos um subgrupo onde não há subgrupo. Ou você está entre aqueles que servem a Deus e temem ao Senhor e por isso são chamados de justos, ou você está no grupo daqueles que vivem para si mesmos, vivem por causa apenas dos seus próprios interesses e por isso não servem a Deus e não temem ao Senhor e têm essa identificação que a Bíblia faz de ímpios. É muito importante que, honestamente, nós façamos essa identificação numa avaliação da nossa própria vida. Muito honestamente, muito importante. O porquê do importante. Vou relembrar de novo. Essas pessoas não são aquelas que estão do lado de fora dos muros do templo. Essas pessoas estão do lado de dentro do muro do templo. Malaquias não está falando numa praça. Mas está falando para judeus, nos arredores imediatos do templo. Ok, mas tem 3 características importantes aqui que definem as pessoas identificadas aqui nos versos 16 e 18. Essas pessoas temem ao Senhor, reconhecem o Senhor na sua santidade, no seu amor, na sua justiça, na sua soberania, independente das opiniões dos outros. Por 2 vezes aqui no verso 16 nós vemos a ênfase, onde aparece a expressão temiam a Deus. No verso 16 a gente vê que depois aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca de quem? Daqueles que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Então 2 vezes temos essa afirmação de que essas pessoas temiam ao Senhor. Com um acréscimo de que ainda diz no mesmo verso que eles honravam o seu nome, ou na versão revisualizada, que é uma chamada mais literal, é uma pegada mais literal um pouquinho, a tradução é um pouco mais rigorosa, diz que eles lembravam do seu nome. Isso no contexto do Antigo Testamento tem bastante significado, porque essa ideia de honravam ou lembravam do seu nome está muito ligada à compreensão de quem Deus é. Uma valorização grande da grandeza de Deus, do amor de Deus, tudo envolve a ideia do temor ao Senhor. Esse grupo valorizava a Deus, reconhecia o seu caráter. Então essa ideia está ligada à expressão o nome, que é mencionado aqui como uma identificação do Senhor, da sua dignidade, da sua santidade. Eles reconheciam isso independente de qualquer opinião de terceiros. Eles não se deixavam levar por opiniões dos outros. Eles tinham convicção, eles honravam o nome do Senhor, eles lembravam do nome do Senhor, eles sabiam a que eles serviam. Eu creio que nós precisamos cultivar e reavivar na nossa mente a prática, ou praticar também esse processo de reavivar em nossa mente, essa ideia, esse princípio do temor ao Senhor, irmãos, tão banalizado, tão esquecido em nossos dias, em nome de uma outra verdade espiritual super importante, mas que uma não tem que ficar em detrimento da outra. Eu não tenho que, em nome do amor de Deus, que é verdadeiro, que é perfeito, vemos lá em 1 João 4:8, nós devemos amar a Deus porque Deus é amor. E o amor de Deus, vemos explícito lá em 1 Coríntios 13, vemos todo o ministério de Cristo Jesus em nosso favor, na obra salvadora de Deus, entregando Jesus por pecadores. Mas a questão é que a gente perde de vista a perspectiva do temor ao Senhor, que nos leva à obediência, nos leva à rendição, nos leva a crer na suficiência das Escrituras, no poder de Deus, na soberania de Deus, sem questionar sua santidade, sua justiça. A gente acaba diminuindo isso em nome do amor.
Ah, porque Deus é amor, então isso aqui não tem nada a ver com esse Deus que permite que o avião da Chapecoense caia. Mas morreu o Deus de amor? Uma coisa em detrimento da outra é que é o problema de muitos hoje, em nossos dias, porque buscam um Deus de amor sem querer se relacionar com um Deus de poder, um Deus soberano, um Deus santo, que não está brincando de pique conosco. Agora é a tua vez, te peguei. Aí você vai e pega Deus, agora estou precisando do Senhor, agora te peguei, agora o Senhor vem. O mundo continua sendo mundo, meus irmãos. A Bíblia diz que esse mundo já é no maligno. Só abre num parênteses. O piloto achou que ele poderia andar ou viajar com avião como a gente viaja com o nosso Fusquinha. Se o combustível acabar, eu paro no acostamento. Mas não sei como é que se faz quando o combustível acaba no ar. O que é isso? Deus perdeu o controle ou as realidades de um mundo que já é no maligno? As pessoas estão sem temor. O melhor que o cara pudesse ser. Nós estamos numa realidade de mundo que não é play center. O mundo não é um play center. Indo a um lugar que a Bíblia diz que o príncipe do mundo é Satanás. Deus tem controle sobre todas as coisas? Claro que tem. Os salvos por Jesus dali estão todos com Cristo já. Do jeito que tinha crente lá no Chapecoense, duvido muito que, se não todos daquela comissão técnica já não tenham ouvido do amor de Jesus. Mas a nossa tendência é questionar o amor de Deus, e nesses momentos a gente só quer olhar para um Deus. Como é que Deus pôde fazer isso? Aí a gente não quer saber do amor de Deus. Mas em um determinado momento da nossa vida, a gente não quer saber de um Deus que requer de nós integridade, fidelidade, lealdade. Porque isso aqui, não. Deus é amor, Ele não liga para isso aqui, não. A gente entende para Deus ser amoroso. Então nós vamos por interesses oportunistas, usando a Deus de acordo com os nossos interesses. Mas temor ao Senhor e amor de Deus andam completamente juntos. E é o que essa turma aqui realmente estava andando paralelo a isso tudo. Nós temos que encontrar este equilíbrio e nos alegrar no fato de que somente o temor ao Senhor nos faz repudiar toda espécie de maldade ou malignidade de um mundo opressor. Sem temor ao Senhor, a gente não repudia o pecado. Rapidinho, dá uma olhadinha em Provérbios 3:7. Fica com o teu dedo em Malaquias que a gente vai voltar. Provérbios 3:7. Alguém já vai abrindo lá para mim no 16:6. O 3:7 diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor. O que faz depois? Então primeiro eu reconheço quem Deus é. Um Deus soberano, justo, santo e perfeito em amor. É isso que faz com que eu me relacione com Ele como servo e Ele como Senhor. E vai me levar naturalmente a uma resposta correta em relação a este relacionamento, que é evitar o pecado e desviar do mal. Ainda 16:6. Quem lê para mim, por favor? Fique de pé e leia altão. Obrigado. Percebe a relação? Com amor e fidelidade foi o que Deus fez por nós. Deus mandou Jesus morrer por nós, pelos nossos pecados, e foi feita expiação pelo pecado. Fomos substituídos na cruz por Jesus. O sangue de Cristo foi derramado em nosso favor. A mesma proporção, é um paralelismo aqui, né? Com temor ao Senhor, o homem evita o mal. Sem temor ao Senhor, a gente não tem a percepção correta, a dimensão correta de como ofendemos a Deus quando pecamos. Ficamos apenas com Deus numa perspectiva do Deus vovozão que não liga para o que o netinho está fazendo. E Deus não seria justo e nem amoroso se Ele agisse assim, com parcialidade.
E ele não faz isso em momento nenhum. Então não tenha dúvida que aqueles crentes ali, em Malaquias capítulo 3, verso 16, eles conversavam uns com os outros nesta perspectiva, firmes, valorizando grandemente. Vamos falar um pouco mais agora nos versos, no próximo ponto, essa questão dos cuidados uns com os outros, mas como eles estavam cheios de convicção e temor ao Senhor no primeiro momento, para que pudessem reagir ou resistir à opinião daquelas pessoas lá do grupo que vimos nos versos 13 ao 15. Agora, nos versos 16 a 18, propriamente ditos, um bloco de pensamento, vamos ver aqui como começa, logo no começo do verso 16, eles vão encorajando uns aos outros num ambiente de muita incredulidade, de muita maldade. Deixa eu fechar essa porta. O ambiente devia ser horrível. Eles estavam no mesmo contexto, como eu já disse. Possivelmente sendo também ofendidos pelo desdém daquele grupo. Eles deviam estar sendo chamados de loucos por estarem perseverando na fé. O verso 16 tem um trecho que diz assim: aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros. Não vemos nenhuma dica no texto, o teor dessa conversa, mas é muitíssimo provável que eles estavam encorajando fortemente um ao outro a não desista, não. Eles podem falar o que eles quiserem. Nós não podemos dar ouvidos a esses escarnecedores, não. Não podemos dar ouvidos àqueles que dizem que é inútil servir a Deus e que os arrogantes é que são felizes. Não cedam, não. Eu creio que é isso que eles estão falando entre eles. Olha, fica firme, porque no tempo devido Deus fará a sua justiça. Eu creio que essa aqui, esse é o tipo de conversa que eles estão tendo. Irmãos, o ponto é o seguinte: nós precisamos de comunhão entre nós, ter comunhão com crentes maduros, com crentes que vão nos ajudar biblicamente, que têm uma integridade bíblica, nos aproximar desses, para que a gente possa estar, sim, caminhando firmes, diante de ideias contrárias às verdades que temos confessado, aquelas verdades que vêm de nós, que vêm até nós, às vezes por pessoas dentro dos muros, que foram retiradas do mundo e não da palavra de Deus, foram retiradas das suas próprias conveniências e não da vontade revelada de Deus nas Escrituras. Temos que nos apegar a crentes maduros e nos ajudar, nos encorajar mutuamente, porque essa pressão aqui não é um problema apenas dos dias de Malaquias, não. Isso acontece hoje também. O fato é que se a nossa vida cristã se limita apenas a ir e vir à igreja, mas a gente não tem a comunhão necessária com outros crentes que possam nos encorajar a crescer na vida cristã, permanecer firmes naquilo que cremos, vamos ter muita dificuldade para manter uma perspectiva divina, perspectiva de Deus diante de tanta maldade que nos rodeia. Vamos ser levados com muita facilidade. Vamos ser presas fáceis. Se achamos que toda a nossa vida cristã pode se limitar a um ir e vir da igreja, sem desfrutar corretamente da comunhão dos santos e sem nos encorajar a uma vida relacionada com as verdades que cremos. O problema muito disso aí, irmãos, que a gente gasta o nosso tempo, muito tempo do nosso tempo como igreja com futilidades. Não tem problema nenhum nós termos nosso tempo de brincadeira, de rirmos uns com os outros, de coisas banais, que não tem pecado em coisas banais. O problema é quando eu passo muito mais tempo nas banalidades do que nas coisas eternas que contribuem com a nossa santidade e com a nossa capacidade de resistir ao dia mau. Este é o problema, que temos que amadurecer nisso ainda. Estamos aqui vendo um caso desse, exatamente assim. Só para vocês recordarem, abram aí Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Repito que o problema não está em termos de tempos descontraído, de lazer, de brincadeira. O problema é na desproporção. Esse é o problema. É isso que nos fragiliza. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25 diz assim:
Chegamos? E consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras, fazer aquilo que promove a glória e a santidade do Deus que servimos. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia aqui está dizendo sobre o juízo. A vida do Senhor Jesus, que é uma realidade, que as pessoas do Novo Testamento já esperavam, com grande expectativa. E nós muitas vezes achamos que não descremos, mas tratamos isso quando o pastor lembra, quando vai dar um estudo sobre a volta de Cristo. Esse encorajar um ao outro é para que a gente não ceda ao conselho do ímpio ou ao conselho ímpio, que nem sempre vem de fora, mas vem daqueles frágeis que se relacionam com as coisas do Senhor, mecânica e religiosamente, se satisfazem com o mero ir e vir da igreja, sem uma vida santificada em casa, muito menos na convivência entre nós, usando a convivência entre nós apenas como oportunidade de criticar negativamente, porque criticar positivamente faz parte do ferro afiando ferro. Então a inutilidade dos nossos relacionamentos também nos faz perder a percepção de ajuda mútua. E o fracasso desses homens aqui do primeiro grupo, desse texto, começa aí, tenham certeza disso. E essas pessoas do segundo grupo estão atentas a isso e cuidando para não cair na mesma armadilha. Então nós já vimos que esse segundo grupo, ele teme a Deus, eles encorajam uns aos outros, e agora finalmente vamos ver que eles são, por causa disso, notados, ouvidos e cuidados por Deus. Verso 16 diz que o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um memorial na sua presença. Ainda no verso 16. Irmãos, esse ouvir com atenção, perceba que está ligado no contexto desses versos 16 a 18, está ligado ao que vemos no verso 17, se relaciona com a figura do pai, cuidadosamente atento às necessidades do seu filho que obedece. Então, esse ouvir com atenção da parte de Deus está relacionado com o fato que vemos no verso 17, com a figura de linguagem do pai, que está atento ao seu filho que obedece. Essa ideia, mais uma figura de linguagem que vemos no texto, desse livro como um memorial, que foi escrito um memorial na sua presença, a ideia de um livro de memórias, que na nossa linguagem seria um diário, é uma figura. Lá em Esdras vamos ver que há um rei persa que tinha hábito de registrar todos os bois, as boas coisas que aconteciam no seu reino, e fazer um memorial descritivo dessas boas coisas. Uma espécie de diário para a nossa cultura. Não é? Então essa figura que está sendo usada aqui para lidar com o princípio de que Deus está cuidando, olhando, ouvindo, atento a tudo sobre aqueles, ou para com aqueles que o temem e o obedecem. Não está passando nada. Aqueles que não obedecem também, mas não está passando nada da parte de Deus quanto àqueles que o amam, obedecem e o servem. Deus está dizendo que Ele não se esquece da fidelidade e da integridade dos seus. Deus não esquece. Eles serão fiéis e íntegros, e cuidaram um do outro, encorajando um ao outro, e tiveram temor ao Senhor. Vocês podem ter certeza que naquele dia vocês serão o meu tesouro pessoal, minha pedra preciosa. A promessa aqui é que Deus vai poupá-los no dia do juízo, no dia que o Senhor julgar a terra, como o texto diz, como um pai tem compaixão de um filho que lhe obedece. Isso é muito significativo. Enquanto as pessoas no mundo que a gente vive observam com interesse, né, chamam até com admiração,
o poderoso, o rico, o famoso, por mais imoral que ele seja, por mais banalidades que eles façam, mas porque tem uma notoriedade, tem uma expressão pública que, dentro do conceito moral do mundo, ou conceito de natural do mundo, o mundo aceita, então a pessoa vive na sua imoralidade como se fosse uma normalidade. Essas pessoas, então, são aplaudidas, são encorajadas, se tem interesse por essas pessoas, se chora, se a gente fica bobo. Eu choro em casa com algumas situações que a gente vê passando esses cantores aí, né? Pessoas que estão aí num ambiente complicadíssimo, mas complicadíssimo por quê? Por causa das drogas, prostituição, pessoas moralmente complicadas, com casamentos completamente destruídos, vida totalmente disfuncional. Mas são bonitinhos nas luzes, nas câmeras, cantam bonito, gritam e fazem charminho e tudo mais. As meninas e homens gritam, choram, ficam em fila, dormem nas portas das bilheterias para comprar um ingresso, ficam sem comida, sem pagar contas para comprar um ingresso para ver um show de Justin Bieber. Um moleque completamente imoral, sem Jesus, completamente perdido. Essas pessoas são enaltecidas, são procuradas, veneradas. Enquanto o mundo tem interesse por esse tipo de pessoa, a Bíblia diz que Deus ouve e cuida daqueles que o temem e o servem por amor. Ainda acrescenta que esses são o seu tesouro pessoal, mas esses são minoria, como eram já nos dias de Malaquias. Esses não são maioria, mas são o tesouro do Senhor. Quando Deus julgar a terra, então, eu creio que essa linha que agora parece tão imperceptível para alguns, mas essa linha que separa o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve ao Senhor, vai chegar um momento que essa linha vai ficar bem clara. É o que nós vemos no verso 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve, os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Eu quero terminar com uma ilustração que eu achei muito legal, que eu li esses dias, que fala de um casal muitos anos atrás. Eu creio que Roosevelt foi nos anos 60 ou 50 nos Estados Unidos. Devia ter verificado isso. Não lembro bem. Mas foi um presidente de grande expressão. Roosevelt foi na segunda transição, de primeira para a Segunda Guerra, não foi? Então foi coisa de 36, mais ou menos, 40, por aí, 35. Não tenho isso com precisão, mas é essa a ideia. Mas nesses idos aí, nessa época, um casal de missionários já idosos voltavam de uma vida de serviço na África. Voltavam de navio. Iam para desembarcar lá em Nova York, quando eles, então, chegando em terra, estariam devidamente aposentados, né, e viveriam os seus dias, o final dos seus dias em Nova York. Eles estavam cansados. A história conta que eles estavam muito desgastados e até desanimados, porque o trabalho na África é duro. E, diferente do que muitos pensam, trabalhar na Índia, na África, em alguns lugares específicos da África, os resultados são muito poucos. Imediatamente a gente vê até alguma coisa, mas a maioria não dura nas suas confissões, naquilo que inicialmente ou aparentemente aconteceu mediante alguma proposta feita pelo evangelista, pelo missionário. Eles estavam cansados, já depois de muitos anos de luta, cansados, eles com a saúde bem já afetada, poucos recursos financeiros, grandes dificuldades. Eles chegam ao porto, na hora do desembarque, e vão se preparando para descer. É aí que eles descobriram que no mesmo navio estava o presidente Roosevelt, que estava retornando de uma caçada na África. E quando chegam assim, certamente não estavam de primeira classe, né, então vieram debaixo dos porões do navio, o Roosevelt seguramente estava nos camarotes, e quando chegaram ali na condição de descer do navio em outra ponte, seguramente não era a mesma ponte que o Roosevelt estava descendo,
Eles foram impedidos, ficaram à porta enquanto uma banda, uma fanfarra tocava, muitas pessoas esperando Roosevelt descer do navio e para contar da sua aventura, repórteres, muita cobertura da mídia, tal, sua aventura de caça na África, tal, e ninguém prestou atenção nos velhinhos missionários que chegaram da África. Completamente passaram desapercebidos. Diante daquilo tudo ali, foi uma coisa que deixou principalmente o senhor aqui, o marido, bem abatido. E descendo do barco, ele vira para a esposa e diz: não é possível, eu fiz alguma coisa errada, nós fizemos alguma coisa errada, não está certo. Nós demos a vida de serviço, um serviço fiel a Deus na África, todos esses anos, e ninguém sequer para nos ajudar num transporte para sair daqui e irmos procurar um local para morar. E esse homem vem de uma expedição de caça, por mais importante que ele seja, é tão desproporcional, uma multidão, mídia, repórteres se reúnem para recebê-lo. Isso não parece justo. Aquele missionário estava bem abatido. A sua esposa tentou confortá-lo, mas nada tirava naquele momento ali a frustração do seu coração. E eles então adentraram na cidade, procuraram um apartamento barato, começaram a procurar um biquinho para poder ter um sustento, muitas dificuldades. E naquela noite, aquele homem temente a Deus, missionário a vida inteira, ele estava espiritualmente derrubado, moralmente abatido. Ele sentiu como se Deus o tivesse deixado, como se seu trabalho, uma visão errada, não estou dizendo que isso está correto, mas aquele homem como pecador estava abatido naquele momento, se sentindo injustiçado, e ele se queixa para sua esposa, dizendo que, olha, nós não temos ninguém para nos ajudar, nós não temos nem exatamente para onde ir, nossa moradia é temporária. Por que Deus não atendeu nossas necessidades depois de tanto tempo de trabalho? O que está havendo? E a sua esposa, muito sabiamente, respondeu para ele da seguinte forma: marido, vai lá para o quarto, vai ter com Deus, vai orar, vai conversar, fala isso tudo para Deus. Desse jeito ele está falando para mim. Fala tudo para o Senhor. E ele obedeceu o conselho, acatou o conselho da sua esposa, foi para o quarto, sua esposa ficou na sala, e ele, algum tempo depois, saiu do quarto com uma expressão completamente diferente, com um rosto diferente, aparentando esperança, felicidade. E a sua esposa perguntou: o que houve, homem? Que cara é essa? Aí ele respondeu: olha, mulher, eu fiz o que você mandou. Eu botei a boca no trombone. Eu disse para Deus tudo que estava no meu coração. Eu lamentei. Eu chorei, eu esperneei. Eu disse que aquilo me parecia muito injusto. Falei da minha indignação com o presidente receber aquilo tudo porque estava caçando. Ele estava matando e nós estávamos lá buscando vidas para Jesus e ele estava matando, não pessoas, mas na caça, uma desproporção tão grande. E ele é tudo e a gente não teve nem sequer o abraço de alguém. Mas depois de eu me queixar bastante, parecia que Deus havia colocado a mão no meu ombro e bem suavemente sussurrado ao meu ouvido, dizendo: meu filho, você não recebeu aquilo tudo porque ele chegou na casa dele, mas você ainda não chegou na sua casa. Então calma. Vai chegar um momento onde eu vou vindicar também a tua vida. Foi aquilo que levantou aquele homem e fez ele perceber que o fato de ele ter voltado para casa não tinha acabado a carreira. Irmãos, eu creio definitivamente que o grande questionamento da maioria das pessoas nos dias de Malaquias, como muitos em nossos dias, é o mesmo: servir a Deus por quê? A resposta também continua sendo a mesma. Ela está aqui nos versos 16 a 18. Porque Deus vê, porque Deus ouve, porque Deus cuida de todos aqueles que Ele serve. Como fez com aquela minoria oprimida dos dias de Malaquias, como mostrou este homem aqui, que eu creio que essa história é verídica, e como Deus faz conosco até hoje.
Talvez não tenhamos recebido tudo o que nós ainda esperamos receber, porque muito daquilo que pretendemos só receberemos na presença do Senhor em sua glória. Enquanto isso, a luta não acabou, a luta continua. Mas debaixo dos cuidados daquele que vê tudo, daquele que ouve tudo e daquele que cuida soberanamente das nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de nos banquetear, ó Deus, do livro de Malaquias. Como tem sido bom aprender com a Tua palavra, Pai. Como tem sido bom ver o Senhor numa época da história tão triste, de tanta desobediência. E como é importante vermos o tamanho do Teu amor numa época de tanta rejeição ao Teu amor. Tanta paciência da Tua parte numa época onde as pessoas abusavam da Tua paciência. Tanta justiça da Tua parte quando o Senhor não deixa os Teus sem esperança. Muito obrigado pela Tua palavra, como ela é atual, como ela é para agora. Eu te peço em nome de Jesus que se entramos aqui com alguma desesperança, com alguma frustração, ó Deus, que possamos estar sendo reerguidos pela Tua palavra que nos diz que Tu é o Deus que vê tudo, ouve tudo e cuida de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a lembrar constantemente dessas verdades a Teu respeito. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos? Vamos orar uns com os outros. Os irmãos do conselho